Nós vamos falar agora de um problema muito sério que tem repercutido pouco na imprensa, tem repercutido pouco na sociedade, mas nós precisamos lidar com isso, pois suas consequências estão sendo muito danosas. É o fato de que a cada dia que passa e cada vez mais as famílias estão deixando de assumir o papel que cabe a elas na educação de suas crianças. Os pais e as mães estão cada vez mais descompromissados e deixando a cargo da escola, deixando a cargo dos professores que criem os filhos por eles em todos os aspectos. Como isso é possível? Não faz nenhum sentido, mas assim tem acontecido. É como se houvesse uma terceirização de responsabilidade. Quando nós visitamos prefeituras e conversamos com secretários de educação, nós vemos que tem pais que hoje em dia acham errado, inclusive, se um professor repreender seu filho. Se um professor hoje envia um recado na agenda por uma indisciplina, se o professor hoje faz uma reclamação do filho, os pais que deviam estar ao lado dos professores para ajudar na correção dessas crianças, eles simplesmente ignoram, quando não vão contra o professor. Olha que absurdo. E essa situação tem tomado uma proporção tão grande que não é difícil de imaginar que o rendimento da escola como um todo, da sala de aula, vem sendo afetado para baixo. Horas, simples. Em minha época de criança, das pessoas da geração dos anos 70, anos 80, isso para não falar dos anos 60, quando o professor era a suma autoridade da escola, mas na minha época, numa sala com 30 e poucos alunos, nós tínhamos 5, 6 alunos que eram considerados alunos problemáticos, aqueles que traziam muita indisciplina para a sala de aula e atrapalhava os outros 25, 26 interessados na aula. Esses 5 indisciplinados acabavam sendo famosos na escola e frequentavam com assiduidade a sala do diretor. Hoje em dia, a coisa está tão grave que é o inverso. Nós temos numa sala de 35 alunos, talvez 5 interessados para 30 indisciplinados. E por que isso? Porque isso está vindo de casa. Então, os pais não sabem colocar limites, não sabem ensinar a importância do não, não sabem passar para a criança que o direito dela termina quando começa o do próximo, e tem delegado, sem que isso tivesse sido pré-combinado, ao professor essa responsabilidade. Ora, já é difícil para o professor cumprir com aquilo que lhe de fato compete, que é dar as disciplinas, ensinar as matérias, ensinar a parte de escola mesmo, de currículo. E o professor hoje é chamado pela sociedade erroneamente para ensinar para as crianças noções básicas de valores familiares, de respeito pelo mais velho, questões de higiene, questões de ensinar que para a criança vencer na vida ela precisa se esforçar. Horas, quando falamos em valores familiares, como o próprio nome diz, isso deveria vir das famílias. As consequências disso estamos vendo na sociedade. No médio prazo, são crianças que, depois adolescentes, não entendem o estudo e o sacrifício como meio de crescimento pessoal. São, infelizmente, adolescentes que têm uma probabilidade maior para cair em vícios e serem chamados e nós perdermos ele para os vícios de drogas, de tráfico, os vícios de álcool. Isso está diretamente ligado a questões de homicídios, de violência, de acidentes de trânsito, ou seja, são problemas de indisciplina que não foram corrigidos lá atrás
quando ainda havia tempo, quando eram crianças. Enfim, essas situações todas somadas geram um custo imenso para a sociedade, porque estamos perdendo gerações. Nós não estamos formando cidadãos, nós não estamos. Hoje nós vemos essa situação política caótica, absurda, mas a questão que está por trás de tudo isso é ética, valores, e essa formação se dá na formação de caráter da criança. 80% do que será um futuro adulto está na formação da criança até 8, 9 anos de idade. Então, até 8, 9 anos de idade se forma o caráter. Se nós perdermos essa etapa, lá na frente é muito mais difícil corrigir. Nós temos que atuar na prevenção.